Vamos abrir as nossas Bíblias? Muito obrigado, irmãos. Segundo a Reis, capítulo 4, verso 8. Eliseu e a sunamita. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. E ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Abaixa a sua cabeça. Fala para Jesus você mesmo: quem sou eu? Quem sou eu? Hoje, o único que pode passear aqui nesse templo é o Espírito Santo. Jesus, eu quero te pedir nesta noite que o Senhor cerque este lugar, ó Deus, com teus anjos e com teu Santo Espírito, ó Deus. Deus, nós só mudamos a nossa vida se for pelo teu Santo Espírito. Não temos força, Senhor, suficiente para nos mudarmos sozinhos, ó Deus. Somos pecadores, somos trapo de imundície, não somos nada, Jesus. Mas a tua presença na vida de um homem, na vida de uma mulher, os transforma ele num verdadeiro servo altíssimo do Senhor. É o que precisamos nessa noite, ó Deus. Sermos transformados, Senhor. Muitas vezes, ó Deus, para sermos transformados, lapidados, precisamos ser cortados pela marreta, ó Deus. Moído pelo martelo, ó Deus, que esmiuça a nossa penha, ó Deus, para que nós possamos chegar até o trono da tua graça. Jamais chegaremos até o Senhor de qualquer jeito ou de qualquer maneira. Então é aqui que nós temos que ser mudados, através da tua palavra, para chegarmos até um dia no trono da tua graça. Te agradecemos, ó Deus, por aqueles que estão aqui, ó Deus, por aqueles que não puderam vir por qualquer motivo, ó Deus. Mas ainda quero te dizer, ó Deus, que o melhor lugar é estar na casa do Senhor, dentro da tua casa, te cultuando, te adorando, porque a tua palavra diz: mais vale um dia na casa do Senhor que 1000 fora. Quando não estamos aqui, estamos perdendo tempo de vida, de aprendizado, de fé e de esperança. Te agradeço, Jesus. Amém. Podeis assentar. Primeiramente, eu quero agradecer todos os irmãos, as irmãs que oraram por mim. Eu tive dengue, né? Muitas vezes eu falo, eu peguei a dengue, mas eu não peguei, ela que me pegou. E tive em casa esses tempos, quase 20 dias. E nesse tempo que eu fiquei em casa, foi um tempo de aprendizado com Deus. O que quer dizer um tempo de aprendizado com Deus? Muitas vezes Deus nos separa, quer seja no leito, quer seja em algum lugar, ou na caverna, ou no vale, para conversar conosco. Muitas vezes nós não entendemos, mas conforme nós vamos passando os dias ali onde nós estamos, que Deus nos coloca, nós começamos a entender qual é o propósito de Deus nas nossas vidas. Esses dias que eu fiquei na minha casa, eu confesso a vocês que não foi a dengue que me deixou tão ruim. Foi que eu tive que ir no médico.
e estou com um pouco com uma esclerose. E é isso aí que abalou. Então eu não podia tomar antibiótico, não podia tomar outro tipo de remédio por causa da dengue. Então eu fiquei com dor na cervical todinha, nos braços. E era uma dor horrível, horrível. Nem a morfina parou a dor. A médica perguntava de 0 a 10, eu 10. Então vamos tomar mais uma morfina. De 0 a 10, 10. Então, a minha conversa particular mesmo era com Deus. E quando isso acontece, eu estava no sofá da minha casa, deitada ali. E eu falei para Deus, eu falava para eles lá em casa, por favor, vai cada um dormir. Me deixa sós aqui. Eu quero ficar sozinha. E eu coloquei aquele louvor com Gabriel Guedes, que a primeira música, eu venço, eu luto as minhas guerras, aqui que eu luto as minhas guerras. E colocava lá para 1h da manhã e 7h da manhã, eu estava ali nas guerras. Mas eu estava assim, nas guerras, ciente que eu estava com Deus. Ciente que eu estava com Deus. Com dor ou sem dor, mas eu estava ali com Deus. Porque quando Deus quer falar conosco, Ele nos separa. Nos separa para conversar. E quando muitas vezes o pai quer conversar com o filho, ele chama o filho em particular num quarto ou aonde pode, e ali ele conversa com o filho. E ali tem puxão de orelha, tem chinelada, tem varada, mas tem também aquele amor que nos constrange. E outro dia que eu puder, eu vou falar sobre as revelações de Deus quando eu estava ali, de jejum e oração e súplica no altar de Deus. Porque muitas vezes nós não entendemos o porquê, e nós às vezes perguntamos para Deus. E às vezes até um dia eu falei para Ele: Deus, eu estou triste com você. Eu estou triste. Não estou com raiva, nem magoada, estou só triste. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas eu só estou triste. Mas quero falar uma coisa para você. Com tristeza ou sem tristeza, é no braço do Pai que nós nos achegamos. E nesta manhã eu quero falar para você sobre um grande homem de Deus. Eliseu, ele era um grande homem de Deus. E hoje nós procuramos homens de Deus, a qual nós podemos orar junto, a qual nós podemos receber a bênção, a qual nós podemos confiar e a qual nós podemos também ser curados. Ou talvez ser ressuscitados. Mas nós estamos vivendo dias tão amargos, tão difíceis, acontecendo tantas coisas, as coisas estão processando muito rápido. A internet, ela está trazendo as coisas muito rápido, então a gente fica sabendo, todo dia nós sabemos coisas e coisas e coisas, e a gente, nosso coração, se nós sairmos da palavra, nós ficamos desacreditados. Mas o servo de Deus acredita que todas essas coisas estão acontecendo, porque a vinda de Jesus está próxima. Deus está às portas. Só que muitas vezes nós nos acostumamos com todos os problemas, as dificuldades, com tudo que está acontecendo no dia de hoje. Morte, nem se fala de divórcio, terrivelmente. As amizades é ciclo, não existe mais amizade que você conhece hoje e vai 30, 40 anos.
se corrige uma ou outra, mas está sempre junto, né? A Dadá, minha amiga, o vídeo. Sempre eu pegando no pé dela, ela pegando no meu. Mas não tem mais essa amizade que a gente guarda para sempre. Então é um tempo. Hoje nós não podemos falar nada, nem corrigir nada, e nem tentar ajudar, porque sempre você é culpada. A não ser que você massageia o ego do pecado naquela pessoa. Mesmo você vendo ela pecar, se você não falar nada e ainda concordar, falar, é mesmo, vai dar certo. Não, você continua sendo amiga. Mas se você corrigir, não é só do mundo, eu estou falando crente. Se você corrigir, até mesmo da palavra, na palavra, as igrejas ficarão vazias. Mas glória a Deus por essa igreja. Glória a Deus. Porque nunca nós olhamos números, 10 mil, 15 mil, 2 mil de membros. Não. Nós queremos um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, que vai para a glória. Aprendeu a ir para a glória. Aprendeu que quando estiver lá fora, alguém vai chegar para você e vai falar para você: você é crente. Por quê? Porque eu vejo você diferente daquele. Não, eu vejo você uma mulher de Deus. Não é por causa do cabelo, não é por causa do vestido, não é por causa do sorriso. Não. Porque ela exala o amor de Cristo. Ela exala, ela tem palavras de conforto, de ânimo, mas ela tem palavra de correção também. Se todas as vezes fosse assim com todas as pessoas, nós teríamos exércitos e exércitos de homem de Deus. Nós teríamos essa igreja cheia de profetas, como Eliseu, como Elias. Mas hoje, eu pergunto várias vezes com Deus: aonde estão os seus profetas? Graças a Deus, que ainda a arca não foi achada. Estão procurando a arca. Porque quem pode colocar a mão na arca é sacerdote. E às vezes eu fico perguntando: Deus, se a arca estivesse aqui, quem poderia colocar a mão nela? Seria um monte para cá e um monte para lá. Pá, puf, pá, puf, pá, puf. Nós teríamos Mesquita, com a caçamba dele, morreu muita gente. Teria que ser de caçamba. Porque nós precisamos ser homens e mulheres de Deus. E aqui também tem uma mulher, a Sunamita, que ela é uma mulher de Deus, diferenciada. Porque quando Eliseu passou por lá, ela teve discernimento de espírito, que ele era um homem de Deus, que ele não era qualquer um, que ele era confiável, e que ele era um grande homem de Deus, porque ele passava por ali todas as vezes, ia lá no Monte Carmelo. Será que só porque ele passava por ali e ia orar, que ele era grande homem de Deus? É um dos motivos. É um dos motivos. É um dos motivos. Por quê? Porque ali não passou só Eliseu,
Passou muitos homens também e foi no Monte Carmelo. Mas nenhum deles ela o convidou para parar ali. Porque ela tinha discernimento. Quem era aquele que estava passando por ali? Era um profeta. Era um homem que representava Deus. O grande homem de Deus. Ela representava Deus. Hoje nós temos poucos representantes de Deus. Porque Satanás, ele está derrubando. Hoje ele não está pensando quem ele derrubar. Ele deu brecha, ele derruba. Pastores, evangelistas, padres, sacerdotes, levitas. É só ele ter brecha. Hoje ele está procurando para tragar e destruir o povo de Deus. E nós, como povo de Deus, nós precisamos acordar. Nós muitas vezes deixamos de acordar, porque nós estamos pensando somente no futuro. Casa, carro, condição social. E muitas vezes, nós pensando em tudo isso, nós não achamos que podemos amanhã mesmo morrer. É o caso meu. Eu estava ali naquele hospital. E eu cheguei a falar para a pessoa que estava lá. Não porque eu estava querendo ser uma pessoa agressiva, ou porque eu queria falar, não, eu sou, eu posso, eu tenho. Mas eu falei para a enfermeira, por favor, me passa na frente. Eu tenho um plano aqui que é da Unimed. Dá para você passar na frente? Eu estou muito mal. Estava eu, a Meg e a Raíssa, e as meninas ali chorando. E eu falei, passe eu na frente, porque eu estava muito mal mesmo. E ela pegou e falou para mim, o rapaz falou para mim, mas tem muita gente aqui na fila. Eu falei, vou fazer mais uma chantagem aqui, porque eu não estou aguentando. Eu falei, eu vou pagar à vista. E ele falou para mim assim, nem que você pagar à vista. Mesmo que da Unimed, é o mesmo que está também no particular aqui. No particular. Aí eu entendi que quando você está no hospital, quando você ali naquele lugar, você não tem dinheiro, você não tem riqueza. Ali é no cemitério e ali no hospital, nós nos tornamos iguais. Iguais. Morremos e fedemos igual. Não escolhemos nem a roupa que vamos. E eu falei, Deus, graças a Deus que eu te tenho. Porque aqui eu estou te pedindo 24 horas. E o médico não vai fazer nada por mim também. E essa mulher, era uma mulher rica, diz a palavra. Era uma mulher rica. Muito rica. Ela não precisava chamar Eliseu para vir ali. Ela podia ser nariz em pé. Eu tenho dinheiro, ele é profeta. E o dia que ele estiver lá no monte orando, eu vou lá e pago pela oração. Não, mas ela teve discernimento. Que aquele homem era um homem de Deus. E ela convidou ele para vir até na sua casa. Abordou, convidou, chamou. E fez uma mesa para ele. Para que ele comesse ali. Quem honra um profeta será honrado. Quando nós hospedamos um profeta na nossa casa, nós somos honrados de hospedar aquele profeta. Porque aquele profeta, ele é ungido e ele tem a honra
de Deus, a unção da honra de Deus sobre a vida dele. E nós saímos no privilégio de poder hospedar um profeta. Quando nós honramos o nosso pastor, nós estamos fazendo um papel de honra e também seremos honrados. E aquela mulher, ela chamou ele. Quando ele estava ali dentro da casa dela, ela teve a total confirmação que quem estava ali era Deus, através de Eliseu. E aquela mulher falou para o seu marido, falou: marido, quem passa por aqui é um grande homem de Deus. Façamos-lhes 10. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, a qual ele vier à nossa casa retirar-se ali. Quer dizer, vai ficar ali para descansar. Ela queria dar para ele o melhor, porque lá no Monte Carmelo, onde ele ia orar, que ele ficava ali, era simplesmente uma tenda e um pano, a qual ele deitava ali para descansar. E ela queria dar o de melhor para aquele homem, para aquele profeta, o grande homem de Deus. E ele aceitou. O seu esposo falou: não vamos construir. E do lado de fora ergueram ali um quarto e colocaram todas as coisas para o profeta ali. A cama para descansar, a mesinha para escrever. E era luxuoso, tudo isso era muito luxo nessa época. Era muito luxo. Porque ele estava dentro de uma casa com um quarto particular. Eliseu não estava acostumado com tudo isso. Mas para ele era um luxo muito grande. Mas Eliseu, ele ficou pensando: por que será que essa mulher tão rica, ela tem de tudo? Ela tem de tudo. Por que será que ela está fazendo isso por mim? Mas aquela mulher, ela tinha um grande propósito dentro do coração dela, que só ela sabia qual era o seu propósito. E eu sei que você está aqui nesta noite. Você não veio aqui só para ficar no banco. Mas eu sei que você veio aqui porque você também tem um propósito. E esse propósito está escondido dentro do seu coração, que só você sabe. Só você sabe. Só o Espírito Santo sabe o que está dentro do seu coração. O que passa, o que você precisa. É uma mudança? Sim. É uma cura? Sim. É um problema emocional? Sim. É um pecado oculto que te fere e te machuca, e você não consegue confessar e nem deixá-lo? Sim. Nós temos muitas coisas na nossa vida, que chega tempo em nossas vidas, que nós estacionamos. Nós vamos até um lugar e nós paramos, não avançamos. Sabe por quê? Porque nós gostamos de massagear o nosso passado. Nós gostamos de ficar no passado. Nós gostamos de ficar no passado, e nós não avançamos para o futuro. E todo dia é um novo dia. Mas nós gostamos de viver do passado. Porque se nós vivemos do passado,
Se todo dia eu sentar com meu esposo e contar para ele do passado, para ele ter dó de mim, para ele falar, coitadinha, vem aqui, ai, colinho e leitinho e iogurtinho, docinho, eu vou sempre falar para ele do passado, porque eu sei onde eu pego ele. E é assim também com Satanás. Ele ama o nosso passado, porque tudo que você passou, ele estava lá. Ele estava lá. E fez que tudo que você está passando, feito por ele. E você vai trazendo, passado junto com você, passado junto com você. E você chega aos 60, 70, 100, 200. E você é a mesma. Você não muda. Você sempre está no passado. E você fala todo dia. Todo dia. Você não faz. Jesus, você não faz. Você não me cura. Você não me transforma. Porque você não faz. Nós murmuramos. A murmuração é o próprio Satanás. E nós vivemos assim. Não crescemos. E depois nós falamos assim: eu quero ver o sobrenatural. Você quer ver o sobrenatural? Para de fazer o que você faz. Para de viver como você vive. Para de fazer as coisas que não agradam a Deus. Para de ficar camuflando demônios na sua vida, levando ele com você onde você vai. Chega uma época na nossa vida que nós temos que ser vencedores em Cristo Jesus. E falar todo dia: eu sou vencedor em Cristo Jesus. O passado já não existe mais. Esse dia uma pessoa que eu muito amo, é obreiro. E ele cometeu um delito. Eu falei para ele assim: Deus, quando nós confessamos, Deus é aquele que paga as nossas transgressões por amor a Ele. Por amor a Ele. E dos seus pecados Ele não lembra mais. Chega. 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 Dá a volta por cima. Deus não é mentiroso. Ele não brinca com as suas palavras. Ele não brinca com a Bíblia, que é a boca dele. Ele não brinca. Se ele falou que ele pega os seus pecados e lança na profundeza do abismo, e não lembra mais, ele é real. Mas sabe o que acontece? É que nós não queremos. O pecado, via das regras, é muito gostoso. Sabe? É o que Satanás fala, é bom o pecado. Então muitas vezes a nossa vida é uma vida contínua de libertação. De libertação. Por quê? A gente vem aqui, se joga aqui na presença de Deus, entrega tudo para Deus, até nossos sonhos que estão sendo destruídos pelo inimigo. Nós deixamos de sonhar os sonhos de Deus e passamos a sonhar o que o inimigo põe na nossa mente. Mas quando nós chegamos na presença de Deus, nós queremos uma diferença. Porque quando nós deixamos, nós não voltamos atrás. Não voltamos atrás. Nós temos que seguir em frente. Nós temos que falar todo dia da nossa vida: eis que tudo se fez novo.
Eis que tudo se fez novo. Coisas velhas se passaram. Mas nós falamos, mas voltamos correndo e pegamos as coisas velhas de novo. Sabe por quê? Porque na realidade, nós gostamos de ser coitadinho. Nem para Satanás eu falo que ele é coitadinho. Porque ele é ardiloso, inteligente, poderoso, periférico, destruidor, enganador. Ele não é coitadinho. Muitas vezes nós chegamos ao nível pior que ele, porque nós achamos coitadinho, coitadinha. Ah, que dó. Você viu? Que história. Ai, que dó. Meus irmãos, as nossas histórias da nossa vida é para que nós cresçamos. É para que nós cresçamos. É que para nós podermos ajudar outras pessoas a crescerem também. Mas não. Nós não queremos. Do jeito que nós não queremos, nós vamos ficando. A minha maior preocupação nos tempos de hoje, graças a Deus, que no nosso púlpito se pode falar sobre o céu e o inferno. Porque já não se fala mais em muitos púlpitos sobre o céu e o inferno. Falar sobre o céu e o inferno dá muito trabalho. Falar sobre o céu e o inferno tem que fazer muita cura e libertação. Falar sobre o céu e o inferno machuca os corações. Não. Falar do inferno é mexer no inferno. Porque Satanás, ele gosta de ficar camuflado. E quando nós falamos do inferno, é porque Deus quer tirar as pessoas do inferno. E a minha maior preocupação, irmãos, não é, se o inferno não é passageiro, irmãos. Não é passageiro. Não é passageiro. É eterno. É eterno. Quando eu estava no hospital com aquela dor, eu falei: Jesus, aqui eu estou tomando injeção de morfina e não está passando. Me livra do inferno. Porque lá a dor maior vai ser a ausência do Senhor. E lá não vai ter remédio. Que eu saio correndo com aquela dor, por favor, me leva lá, eu tomo uma injeção de morfina. Não me dá aqui uma injeção para parar essa dor. Aplica aqui qualquer injeção. Me dá um sossega-leão. Não, lá é eterno. É dor eterna. Se nós pusermos isso e pensarmos todo dia o que é dor eterna, a ausência eterna de Jesus. Eu não estou aqui nesse púlpito para pôr medo em você. De jeito nenhum. A escolha é sua. Mas eu quero te falar que todos nós que estamos aqui, nós temos chance de nos redimir, de mudarmos a nossa vida e pensarmos na nossa casa celestial. Esses dias eu estava de madrugada, eu falei: Deus, quando o Senhor fala que não vai ficar pedra sobre pedra, já está acontecendo, é terremoto em todo lugar, peste, doença, dengue, agora outros tipos de doença. E Deus estava falando no meu coração: não vai parar por aí, a coisa vai apertar. Falei: Deus, me leva antes da coisa apertar, porque essa dor já está me apertando. Já pensou se eu não for, Senhor, e alguém pegar um filho meu e falar: não, agora eu vou matar esse menino.
Será que eu vou ter coragem, Jesus, de falar: não, eu nego esse Jesus? Quando eu ver o meu filho ali para ser degolado? Será, Jesus? Porque teu Espírito Santo já subiu. Mas ainda, se nós procurarmos, ou se nós podemos ser nós mesmos, nós vamos achar grandes homens e grande mulher de Deus. Depende de nós. Deus, Ele quer nos abençoar, como Ele abençoou Eliseu. O profeta Eliseu, ele também quer nos abençoar. Depende de cada um de nós. E quando aquela mulher estava ali, Eliseu conhecia o coração dela e falou para Geazi, vai lá e chama a sulamita. Geazi falou assim: o marido dela já é velho e os sonhos dela é ter um filho. Para Deus tudo é possível. Eliseu sabia e entendeu o recado, mas chamou ela. Quando ela chegou ali, ela era uma mulher culta, finíssima, educada. Creio que ela devia ser muito bem arrumada, muito bonita. E ela chegou e parou diante da porta do profeta. O que quer dizer isso? Respeito. Nós devemos parar e nos prostrar diante de Deus. Ela chegou até a porta e parou. Ela não chegou e falou: o que você quer aí, cara? Você mandou me chamar por quê? Não, ela chegou e se prostrou, parou ali. E Eliseu falou para ela assim: quando chegar no tempo certo, você vai abraçar um filho. Ela falou para ele assim: homem de Deus, não minta para mim. Sinal que naquele Monte Carmelo, como eu falei para vocês, passou vários ali. Passou vários ali. Nós temos que ter cuidado até mesmo quando profetizamos. Nós temos que ter cuidado até mesmo quando nós oramos por alguém. Nós temos que ter cuidado o que falamos para aquele que está do nosso lado. Nós temos que ter cuidado até mesmo o que falamos para nós de dentro da nossa casa. De dentro da nossa casa. Tem tempo na nossa vida que nós precisamos nos calar. E aquela mulher esperou no seu coração e ela teve um filho. Teve um filho. Ela ficou muito grata. Ela pulou de alegria, por causa que ela sabia que o esposo dela não poderia ter filho, nem ela, e era um milagre. Quem pode fazer milagre é só o nosso Deus. Quem pode fazer milagre é aquele homem que busca, que ora, que jejua e que anda com Deus. Se você não tiver um homem que não ora, que não jejua, que não conhece a palavra, sai de perto. Está errado. Está errado. Está errado. Se seu pastor não for um homem que ora, que jejua e que conhece a palavra, sai da igreja. Procura um que faça isso.
Sabe por quê? Nós não podemos viver tempo de engano mais. Nós somos inteligentes. Nós não somos analfabetos. Nós lemos a palavra. Meu marido, como marido, eu vejo alguns defeitos nele. Lá em casa nós conversamos. Mas como meu pastor, eu tiro o chapéu como meu pastor. Porque na minha casa, eu gostaria que ele me corrigisse como esposa. E muitas vezes, eu deixo ele falando porque ele só quer me corrigir na palavra. E se ele falar dele mesmo, não vai doer. Mas quando ele só me corrige na palavra, dói. Dói. Porque eu sei que não é ele que está falando. É Deus através da boca dele. E quando nós temos que conversar, eu e as minhas netas, nós falamos sempre assim: vamos conversar com ele, vamos chegar chamando o Benzinho, o vô, vamos. Quando eu pego as meninas, vamos falar assim, tá? De repente, quando nós sentamos naquela mesa da conversa, uma hora pela outra, falo: mas não era isso que eu queria ouvir. Não era isso. Não dá para você falar assim. Pode corrigir, mas corrige assim como marido, como vô, tudo. Eu erro, mas a palavra não erra. A palavra não erra. E ela não volta vazia, ela volta transformada. E aonde nós nos transformamos. Mas aquela mulher, ela sabe o que aconteceu. Vou dar uma corridinha para nós terminarmos. Mas aquela mulher, ela estava muito feliz. Mas aconteceu um episódio que o esposo dela saiu para... uns falam que ele foi com o filho ver as terras, medir as terras, ver a fazenda, e levou o filho junto. E o sol estava muito ardido, muito quente, e o menino ficou com dor de cabeça. E ele veio, entregou a criança à sua mãe. E aquele menino veio com dor de cabeça, e ele veio a falecer. Essa mulher, ela não se desesperou. Às vezes eu fico pensando, será que eu faria como ela? Mas ela não se desesperou. Ela acatou o seu filho, levou na cama do profeta e deitou ele lá. E falou: não, eu vou ao encontro do profeta. Quando nós temos algum problema na nossa vida, nós corremos para todo mundo, conversamos a nossa vida com todo mundo, contando o nosso problema para essa amiga, aquela amiga, aquela amiga, aquela amiga. Contamos o nosso problema para o psiquiatra, psicólogo. Mas nós não contamos para Deus. E aí nós passamos de mão em mão, de lugar para lugar. E quando já não temos mais recursos, aí a gente vem aqui correndo no pé de Jesus. Mas aquela mulher, ela não fez isso. Ela tinha sabedoria. Ela tinha sabedoria. Ela tinha discernimento. Ela tinha discernimento de alma. E ela pegou aquela criança e deixou. E ela chegou para o marido dela e falou: prepara um jumento que eu quero ir lá no nome de Deus. Ele falou: mas não é lua cheia, não é festa. Por que você vai lá? Ela falou: porque eu preciso. Ela não falou nada para o marido dela, nada. E nem ela passou pela vizinhança e não falou nada com ninguém. Ela foi no lugar certo. Que lugar que você tem ido? Que lugar que você tem ido antes de falar com Deus? Que lugar? No médico? Na cartomante? Na macumbeira? No espiritismo? Na feitiçaria?
no benzimento? Aonde você tem ido primeiro? No seu chefe, no seu patrão? Aonde você tem ido primeiro? Aí quando o caldo já está totalmente derramado, aí a gente chega até Jesus. Sofremos tanto para depois chegar no lugar certo. Aleluia, que ainda muitas vezes nós chegamos no lugar certo. Outros se matam, outros se desviam, e outros não querem saber de nada. Ainda briga com Deus. Eu briguei com Deus. E essa mulher, pelo caminho, eu creio que era o único objetivo dela, era chegar lá. Ela andou 30 e poucos quilômetros para chegar lá. Mas quando ela chegou lá, Geazi falou para Eliseu: lá vem a sunamita. Eliseu falou: vai lá, pergunta para ela se vai tudo bem. Mas quando ela chegou, ele chegou até ela, falou para ela: daí vai tudo bem? Ela podia ter falado: não, está tudo ruim. Está vendo, Eliseu? Está lá meu filho morto na cama dele, o que eu faço? Vai tudo bem. Vai tudo bem. Você já chegou perto de pessoas que você pergunta assim: vai tudo bem? Você tem que escutar porque você perguntou. Mas aí você não sabe se você chora, se você ri, ou se você pede dá licença, ou você se finge que desmaia. Ou você fica séria e faz assim. Quando eu estava muito ruim, eu falava para todo mundo: sai de perto de mim que eu vou me imobilizar. Quando eu falo que eu vou me imobilizar, eu deito de um jeito só, fecho os olhos, começo a orar e não mexo mais nada. Eu me imobilizei. Então, muitas vezes a gente tem que fazer isso. Vou me imobilizar, porque daí eu não vou pecar, vou ficar sem se mexer, vou só orar, vou só buscar. Não adianta, não tem outro recurso, é ele, acabou. E ela fala: vai tudo bem. Mas quando ela chegou até Eliseu, ela falou com ele, chorou na presença dele. E ele falou: vai o Geazi lá primeiro. Ela falou: não vou. Quer mandar ele? Vai, mas eu não vou. Se você não for, eu não irei. Nós precisamos tomar essa atitude com o nosso Deus. Deus, se o Senhor não estiver aqui, quando eu for tocar, eu não vou, porque não é para o Senhor. Se o Senhor não for comigo, eu não vou pregar, porque tudo que eu estou dando aqui, tudo que eu falando aqui, eu vou dar conta. Então vai comigo. Aonde nós vamos, por onde passamos, nós temos que chamar Deus. Se o Senhor não for, eu não vou. Se o Senhor não for comigo naquele lugar, eu não vou. É fatal o nosso erro. Mas nós só chamamos Ele quando as coisas estão mal. Aquela mulher só veio quando ele veio também. Geazi foi na frente, chegou lá, pôs o bordão no menino e voltou e falou: ó Eliseu, não aconteceu nada. Sabe por quê? A bênção, a unção estava sobre Eliseu. Irmãos do louvor, todos os dias eles estão subindo lá sendo ungidos. Todas as intercessoras estão sendo ungidas. Você não sabe a diferença que é a unção. A unção é séria. É tão séria que eu vou falar uma coisa para vocês. Um dia eu fui orar por um homem, ele estava endemoniado. E quando eu fui orar por ele, sabe o que ele falou? Não vou sair daqui, porque eu sou um presbítero ungido. O demônio falou que ele era um presbítero e que ele era ungido, que ele não ia sair.
Falei para ele só que você não está na unção de Deus. Você não está na unção de Deus. Você vai sair em nome de Jesus. E aquele homem ficou liberto. A unção faz diferença, irmãos. A unção tem um peso muito grande de bênção nas nossas vidas. Mas toma cuidado. Toma cuidado. Cuida da tua unção. Cuida do sangue de Jesus sobre a sua vida. E quando aquela mulher voltou com Eliseu, ela só falou uma coisa para ele. Falou assim: eu pedi algum filho para você? Sério? Olha que coisa séria. Alguém chegar para mim e falar assim: eu pedi alguma coisa para você? Você orou por mim e falou que eu estava curada, e eu não estou curada. Eu pedi alguma coisa para você? Mesma coisa aconteceu com Eliseu. Eu pedi alguma coisa para você? Eu te pedi algum filho? A responsabilidade do profeta, a responsabilidade desse homem de Deus, diante de Deus e diante daquela mulher. Eliseu chegou lá, entrou no quarto daquele menino. Eu fico pensando, o porquê isso? Deitou em cima do menino, boca com boca, nariz com nariz, olho com olho, mão com mão. Levantou, deu uma volta pela cama, voltou de novo. De novo, mesma coisa. E aquele menino aqueceu. Ele chama Geazi, fala: Tó, Geazi, devolva o menino para sua mãe. É esse homem, é esta mulher que Deus precisa hoje. E nós estamos aqui porque nós somos candidatos. Nós estamos aqui essa noite para virmos na presença de Deus e falar: eis-me aqui. Eu quero ser o candidato. Eu quero ser a candidata a levar o seu reino. Tirar o cativo do cativeiro. Tirar homens e mulheres das garras de Satanás. E apregoar um ano aceitável do Senhor. É o que precisamos. Não podemos ser uma igreja fraca. Não podemos ser fracos. Nós somos soldados de choque. Precisamos nos alistar. E não deixar que as nossas armaduras caia pelo caminho, mas que nós possamos vencer os dias maus. Joninha, pode subir, filho. Os dias maus. E nós só venceremos quando nós estivermos num só propósito. Bíblia, jejum, oração. Satanás não suporta joelhos que se dobram. Clamor da oração. O inferno se levanta quando o homem e a mulher ajoelha, porque ele sabe que quando os joelhos se dobram, muitos se convertem, muito vem a Cristo. Uma igreja que não ora é uma igreja fraca. É uma igreja, a tendência dela é viver de aguinha com açúcar. Mas quando nós começamos a orar, hoje ali na sala de oração, estava todo o louvor lá, estava todas as intercessoras lá,
Eu pude sentir a atmosfera de Deus naquele lugar. O amor, parece que o amor nos une naquele lugar. Parece que nos une, sabe por quê? Porque quando nós estamos todos juntos, Jesus vem e derrama o óleo sobre as nossas cabeças. Sobre as nossas cabeças. Pode tocar, amor. Sobre as nossas cabeças. E nós nos tornamos um só corpo na presença de Deus. Vamos ficar de pé.